Olá, vamos começar mais uma aula aqui. Essa é a nossa 20ª aula, ela é referente ao dia 25 de novembro e a gente vai falar sobre integrais indefinidas e a regra da substituição. Então, eu preparei dois tópicos para a aula de hoje. Essa parte de integrais indefinidas, ela acaba sendo uma revisão da parte de primitivos, então eu pretendo não gastar muito tempo com ela, porque é uma revisão só, e a gente vai fazer uma primeira parte sobre da regra da substituição. Vamos começar aqui falando sobre um pouco do teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema fundamental do cálculo que a gente estudou em aulas anteriores, ele permite que a gente obtenha uma relação entre primitivas e integrais, porque o teorema fundamental do cálculo, de um lado, ele relaciona uma derivada e do outro lado, ele relaciona uma integral. Com esse objetivo, a gente nota que a gente precisa de uma notação para falar sobre primitiva, porque a gente fala em determina uma primitiva e tudo mais, e não tem uma notação para isso, né, para essa primitiva. Então, como o teorema fundamental do cálculo ele estabelece essa relação, e a primitiva é nada mais do que, quando você fala em primitiva, se você deriva essa primitiva, o resultado dela é uma outra função. Então, a ideia aqui é pegar e utilizar essa notação que já é apresentada do teorema fundamental do cálculo sobre integrais e utilizar ela para a gente falar sobre primitiva. Então, toda vez que eu falar em primitiva agora, eu vou utilizar essa notação aqui, que é esse integral aqui, só que diferente do que a gente tinha visto nas aulas anteriores, que tinha um intervalo aqui limitando, a gente não tem esse intervalo. Então, por causa disso, a gente chama isso de integral indefinida. A integral definida, a gente viu na aula anterior, que ela é uma área, e a gente coloca aqui um intervalo para representar justamente a área daquela região. E o que eu quero, o conceito que eu quero vender hoje aqui para vocês é esse, de que se você não tem esse intervalo aqui, eu estou falando de uma integral indefinida, e essa integral indefinida, o resultado dela é a primitiva dessa função. E quando eu falo em primitiva, eu não estou falando de uma primitiva particular, mas eu estou falando de uma primitiva geral. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que essa integral indefinida é essa primitiva, e eu lembro para você que quando você deriva essa primitiva, o resultado é essa função aqui. Afinal, essa é a definição de primitiva. Então, o que eu estou fazendo aqui é só estabelecendo uma notação para um conceito que a gente já estudou, que é o conceito de primitiva. E eu vou aproveitar e revisar aqui com vocês aquela tabela de primitivas que a gente viu, só que agora a gente vai olhar essa tabela de primitivas como uma tabela, uma lista de integrais indefinidas. Então, eu estou trocando aqui a notação. Então, e lembre que quando eu estou falando em integral indefinida, a minha ideia aqui é que o resultado seja a primitiva mais geral. Então, o que eu tenho aqui, o resultado não é só uma função, e sim uma família de funções. Então, por isso que em todos esses resultados aqui, você consegue ver que aparece essa constante. Então, você fala, por exemplo, que a integral indefinida de x elevado a n dx é esse x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais k, porque quando você deriva essa função, o resultado é essa função aqui, esse x elevado a n. Você diz que a integral indefinida de e elevado a x dx é esse e elevado a x mais k, porque quando você deriva esse e elevado a x mais k, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, e a derivada da constante é zero. Então, o que sobra é esse elemento aqui. E assim você consegue verificar todas essas relações aqui. Vou ressaltar novamente a relação da integral de 1 sobre x, que é o ln do módulo de x mais k, porque a gente já viu na aula de primitivas que quando você deriva o módulo aqui, ln, quando você deriva a função ln do módulo de x, o resultado dá 1 sobre x. Então, não é só um caso aqui que acontece isso. E aqui tem uma lista aqui de coisas que a gente pode fazer. Uma delas é que quando tiver uma integral indefinida aqui, você pode pegar e colocar essa constante do lado de fora, e quando você tem uma soma, você pode separar em soma de integrais indefinidas aqui. Então, aqui é importante a gente pegar e fazer essa divisão, e essa divisão tem que estar bem clara na cabeça de vocês. Quando eu falar em integral indefinida, eu estou falando que o resultado é
uma família de funções. E quando eu falo em integral definida, que é a área de uma certa região, o resultado é só um número aqui. Essa lista aqui de primitivas é uma lista de essa lista aqui de integrais indefinidas, que é uma lista, já foi apresentada na aula de primitivas, então eu deixo aqui para vocês darem uma olhada e vamos começar fazendo alguns exemplos aqui, colocando um pouco disso em prática. O primeiro exemplo pede para a gente encontrar a integral indefinida aqui, né? Acaba sendo um pouco redundante, por causa que eu pego, na realidade seria só encontre e eu dou aqui essa integral indefinida. Então, o que acontece aqui? A ideia é que para achar isso daqui, então eu tenho aqui integral indefinida de 10 elevado a x à quarta menos 2 vezes secante ao quadrado de x dx. Eu lembro a vocês que a ideia da integral indefinida é que não tem os intervalos aqui que a gente está analisando. Então, a gente viu já daquela lista, aquela tabela que está no slide anterior, que uma coisa que eu posso fazer é separar isso aqui. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que você pode separar a soma, e do mesmo jeito que você pode separar a soma, você pode colocar uma constante do lado de fora. O que eu quero dizer com isso? É que você pode separar isso daqui da seguinte forma: 10x à quarta dx mais integral de menos 2 vezes secante ao quadrado de x dx. E aqui, como eu disse, você pode colocar essa constante fora da integral, então fica 10 vezes integral de x à quarta dx. E esse menos 2 coloco do lado de fora, fica menos 2 vezes integral de secante ao quadrado de x dx. No caso de potências, a gente viu que a regra para calcular a integral de uma potência, você faz o quê? Você vai somar 1 no expoente e esse expoente você vai repetir como denominador. Então, a integral de x à quarta vai ficar x elevado a 4 mais 1, e esse expoente aqui eu vou repetir no denominador 4 mais 1. Menos 2 vezes, agora eu vou calcular a integral da secante ao quadrado. Conferindo aqui na nossa tabela, a gente viu que uma função que a derivada é secante ao quadrado é a função tangente. Então, aqui eu vou colocar um tangente de x. E como eu calculei a minha integral, eu já escrevi as minhas primitivas, eu lembro que isso daqui tem que ser primitiva geral, então eu coloco uma constante aqui para indicar que é uma família de funções, essa não é a única função que a gente tem, e sim uma família de funções aqui. Então, aqui, para terminar, só ajustando um pouco as contas, eu tenho 10 vezes x à quinta sobre 5, menos 2 vezes tangente de x, mais k. E aqui eu posso simplificar, então eu tenho 2 vezes x à quinta, menos 2 vezes tangente de x, mais k. Uma coisa que eu posso fazer aqui, e é interessante que a gente faça, pelo menos nesses momentos iniciais que a gente está se acostumando com essa notação, com o conceito de integral, é a gente verificar as nossas respostas. Então, eu vou verificar a resposta aqui, um jeito de verificar que o que eu fiz está certo é, se eu derivar essa função aqui, o que eu espero obter é essa função que aparece aqui no integrando. Então, vamos verificar isso agora. Então, eu vou fazendo, então, aqui, conferindo. Então, eu vou derivar a função 2 vezes x à quinta, menos 2 vezes tangente de x, mais k. Então, utilizando as regras de derivação aqui, eu vou ter 2 vezes a derivada de x à quinta é 5 vezes x à quarta, menos 2 vezes a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x, e a derivada de k, que é constante, é zero. Então, o resultado que eu tenho aqui é 10 vezes x à quarta, menos 2 vezes secante ao quadrado de x, que é justamente a função que aparece aqui. Então, o que a gente fez está certo, ufa. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho uma função trigonométrica, integral de cosseno de θ, dividido por seno ao quadrado de θ vezes dθ. Eu chamo a atenção para esse termo que aparece aqui. Aqui não parece muito claro, mas se você pegar esse integrando aqui, integrando é esse termo que aparece aqui dentro.
Então, vamos pegar esse cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Você pode separar isso como um produto, cosseno de θ vezes seno de θ, vezes 1 sobre seno de θ. E eu tenho que cosseno de θ sobre seno de θ é a minha definição da função cotangente. Então, isso daqui nada mais é do que cotangente de θ vezes 1 sobre seno de θ é a função cossecante de θ. Então, no fim das contas, calcular essa integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ, essa função aqui, esse integrando, é nada mais do que o produto da função cotangente vezes a função cossecante. E se você pensar aqui então eu estou procurando aqui uma função que quando eu derivo, o resultado da minha derivada seja cotangente vezes cossecante, e essa função é a função menos cossecante de θ. E como isso daqui é uma integral indefinida, eu acrescento a constante aqui. Tá? Vamos conferir esse resultado? Então, conferindo aqui. Se você derivar a função menos cossecante de θ mais k, você coloca o menos de fora, a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, esse sinal de menos multiplica com outro sinal de menos e o resultado que a gente tem é positivo. E a derivada da constante é zero, então aqui vai ficar só cossecante de θ vezes cotangente de θ, que é justamente o meu integrando que aparece aqui. Então, lembrando que integrais indefinidas, a gente tem que sempre acrescentar essa constante, porque a ideia aqui é que o resultado seja uma família de funções. E integrais definidas, o resultado é só um número. As integrais definidas são aquelas que aparecem no intervalo aqui e elas se relacionam com o cálculo de áreas. Tá? Vamos fazer um problema prático aqui, que é esse daqui, um problema da física. Esse problema da física ele vai ser interessante porque ele vai fazer a gente retomar um pouquinho sobre o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos ler o problema aqui. Eu tenho que uma partícula, ela move-se ao longo de uma reta de tal forma que a sua velocidade no instante t, ela é dada por isso daqui, v de t igual a t ao quadrado menos t menos 6, e é medido em metros por segundo. E aqui o eixo x, né, o eixo horizontal representa o tempo, e o eixo vertical, aqui eu fiz errado, aqui é um v, tá? Desculpa. Então, esse daqui é o v, tá? E o eixo vertical, ele se relaciona a essa variável v. O que você... Aí aqui, antes de apresentar os dados que o problema pede, eu vou fazer uma revisão de conceitos aqui que eu acho bem interessante a gente falar, e eu quero falar um pouquinho sobre deslocamento e distância percorrida. Quando você está falando aqui, eu quero que você entenda o seguinte, que quando você tem, por exemplo, eu quero falar quando eu estou indo isso daqui, só lembrar o seguinte, que o que é a velocidade? A velocidade, ela é a taxa de variação do deslocamento, da posição daquela partícula, né? Então, você tem que a velocidade é nada mais... A velocidade é nada mais do que essa derivada dessa posição da partícula que é dada por esse S de t aqui. Então, esse S de t representa a trajetória da partícula, o deslocamento dela. Tá? Então, vou deixar desse jeito. O que eu tenho aqui? Eu tenho que... aí aqui eu chamo a atenção para vocês que... sabendo disso daqui, eu só quero lembrar o seguinte, e aqui eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, não era para usar essas variáveis, mas eu vou com elas mesmo, que segue... então, segue do teorema fundamental do cálculo, a gente tem isso daqui, que é a integral de a a b de v de t dt, é nada mais do que S de B menos S de A.
Em outras palavras, lembro que esse V é o S' de t. Então, eu estou falando o seguinte, que a taxa de variação aqui, a integral da taxa de variação, aqui, ela é justamente a variação total da taxa de variação da posição, é justamente a variação total dessas posições aqui. O que eu ganho com isso? Aí é aqui que eu vou pegar e mostrar o que acontece nos itens A e B. No item A, ele pede encontre o deslocamento da partícula durante o período de tempo de 1 a 4 segundos. Então, é aqui que eu vou utilizar esse teorema aqui, né, que é o teorema fundamental do cálculo, porque o que está pedindo o problema? Pede para você calcular o deslocamento de 1 a 4 segundos. Então, a gente sabe que o deslocamento da partícula, então eu tenho um deslocamento, quando t é igual a 4, ele está numa certa posição, quando t é igual a 1, ele está em outra posição. Então, o que eu quero fazer é calcular isso daqui. Quanto que é essa diferença aqui? O deslocamento nesse período de tempo. Se você olhar para o teorema fundamental do cálculo, que foi o que a gente viu no slide anterior, um minuto. O negócio aqui fechou sem a minha vontade. Então, a gente viu que esse deslocamento aqui, se você olhar aqui, fazendo B como sendo 4 e o A como sendo 1, é justamente essa relação aqui. Então, você tem o seguinte, que o S4 menos S1 é nada mais, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, que esta integral definida que aparece aqui. Por que eu estou fazendo a opção de calcular uma integral? Por causa que o que eu tenho aqui, eu não tenho quem que é essa função deslocamento, eu não tenho quem que é essa função posição. Eu só sei quanto que é eu só sei a relação dessa velocidade aqui. Então, eu vou pegar e utilizar o teorema fundamental do cálculo para pegar e resolver esse tipo de problema. Então, vamos lá. Então, vamos calcular essa integral aqui. Então, como que eu calculo essa integral aqui? Então, a integral de 1 a 4 de v de t dt, onde esse v de t, ele é t ao quadrado menos t menos 6 dt. Ai, amigo, por que você está com problemas? Então, t ao quadrado menos t menos 6 dt, tá certo? Então, isso daqui eu vou calcular essa integral. Bom, a gente viu que uma coisa que a gente pode fazer, isso daqui é uma integral definida, né? Então, qual que é a ideia da integral definida? Eu vou calcular a primitiva dessa função e depois eu vou substituir essas duas variáveis que aparecem aqui, no 4 e no 1. Aplicar essa função, essa primitiva, nesses dois intervalos, 4 e 1. Então, vamos achar a primitiva aqui desse t ao quadrado menos t menos 6 aqui. Então, como que eu faço para achar a primitiva dessa função aqui? Eu lembro que o t ao quadrado, vamos fazer separado para não ter, como a gente está no início desse conteúdo, vale a pena a gente fazer com mais calma. Então, eu sei que uma das propriedades de integrais definidas, nota que aqui eu já tenho uma integral definida, então eu já posso utilizar as outras propriedades. Então, utilizando as propriedades, eu posso separar a soma, a subtração, a questão da constante eu posso passar para fora. Então, fica integral de t ao quadrado dt menos integral de 1 a 4 de t dt menos integral de 1 a 4 de 6 dt. A integral de t ao quadrado, a gente vai usar a gente sabe que a regra da potência para a integral seria você soma 1 e repete esse expoente aqui embaixo. E eu vou colocar isso variando de 1 até 4.
Menos, a gente viu na aula passada que eu posso me dar o luxo de fazer isso, por causa que o resultado aqui, por mais que seja uma primitiva geral, a gente sabe que a constante, ela vai ser cancelada em algum momento. Então, como a gente já sabe que ela vai ser cancelada, eu posso me dar o luxo de omitir ela nesse momento aqui. Então, eu coloco só uma das primitivas, a primitiva particular no caso. E a integral de t dt, a integral de t é só você somar 1 no expoente e repetir esse expoente aqui no denominador. Menos, o que eu faço com essa integral aqui? A gente viu, né, que no caso dessa integral definida, o resultado disso daqui é você coloca o 6 de fora e vai ficar a integral de 1 dt. Então, eu coloco esse 6 aqui do lado de fora. E aqui vai ficar a integral de 1 dt, e a integral de 1 dt é o próprio t, que a derivada de t é 1. E aqui, o que eu faço? Eu vou pegar e vou calcular aqui eu vou substituir nesses valores. Eu vou fazer aqui, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu vou mostrar porque talvez surja essa pergunta em algum momento. Quando que eu vou usar uma primitiva particular e quando que eu vou usar a primitiva geral? Eu vou mostrar aqui que você, a todo momento, você está usando a primitiva geral. Porque, por exemplo, se eu coloco as constantes aqui, vou colocar um K1 aqui e aqui um K2. Então, eu vou colocar essas constantes aqui. Eu vou mostrar que essas constantes, elas não alteram, mesmo usando ou a primitiva geral ou a primitiva particular, elas acabam desaparecendo. Então, vamos pegar e avaliar isso daqui nesse intervalo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar essa função, vou substituir primeiro o t por 4 e depois eu vou substituir o t por 1. Então, substituindo o t por 4, eu tenho 4 elevado a 3 sobre 3 mais k. Menos, agora eu vou substituir o t por 1. Então, 1 elevado a 3 sobre 3 mais k. Então, isso daqui é a primeira parte. Menos, aí agora eu vou tomar conta desse daqui. T ao quadrado sobre 2. Então, eu vou substituir o t por 4 e depois o t por 1. Então, começando substituindo o t por 4. Então, 4 ao quadrado sobre 2 mais K1. Menos, agora eu vou substituir o t por 1. Então, 1 ao quadrado sobre 2 mais K1. E aqui, para finalizar, esse 6 aqui. Então, aqui é t mais K1, então eu vou substituir primeiro o t por 4, então fica 4 mais K2. E aqui eu vou substituir o t por 1, então 1 mais K2. Vou colocar isso aqui em cima. E vamos continuar aqui. Substituindo aqui, a gente tem 4 ao cubo sobre 3, 4 ao cubo dá 64 sobre 3, mais K. E aqui esse menos eu vou distribuir aqui, então vai ficar menos 1/3 menos K. Menos, aí aqui 4 ao quadrado sobre 2, 4 ao quadrado é 16, 16 sobre 2, mais K1. Esse menos aqui eu vou distribuir, então vai ficar menos 1 sobre 2 menos K1. E aqui vai ficar menos 6, que multiplica 4 mais K2. Vou distribuir esse menos que aparece aqui, menos 1 menos K2. E você vai notar que as constantes eu vou cancelar elas. Então, nem precisava, eu posso me dar o luxo de nem colocar elas aqui. Então, não é que, para esse caso, eu não vou colocar a primitiva geral. É só que, como elas vão cancelar, então eu nem preciso me dar o trabalho de fazer isso aqui. Tá? Então, isso daqui é 64 sobre 3 menos 1 sobre 3, dá 63 sobre 3. 16 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá 15 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 15 sobre 2. E aqui, 4 menos 1, 3. 3 vezes menos 6 dá menos 18. 63 dividido por 3 dá 21. Opa, o que aconteceu aqui?
Então, aqui dá 21, 21 menos 18 dá 3. Então, fica 3 menos 15 sobre 2. 21, 63. 21, 21, 3, 3. 3 menos 15 sobre 2 dá... Tira um mínimo aqui, vai dar 6 sobre 2 menos 15 sobre 2, que dá menos 9 sobre 2. Então, esse é o deslocamento dela. Então, é a posição, é o tanto que da posição S4, de T de 1 a 4 segundos. Então, é a diferença entre a posição que ela ocupa em S4 e a posição que ela ocupa em S1. Então, esse daqui que é o deslocamento. Agora, nossa, era para eu ter feito isso daqui, mas já foi. Então, eu calculei essa velocidade, então eu tenho que S4 menos S1 é o resultado dessa integral, que é menos 9 sobre 2. Então, esse daqui é o deslocamento da minha partícula. Tá? Nota que o deslocamento aqui, ele deu um valor negativo. Por que ele deu um valor negativo? Por causa que, se você olhar para esse gráfico, você vai ver que tem um pedaço do gráfico que está abaixo do eixo. Então, aqui a velocidade é negativa e aqui a velocidade é positiva. Então, o que significa velocidade positiva? Significa que à medida que o tempo vai passando, a distância vai aumentando. Então, ele vai andando vai andando para frente, para a direita. E o que significa velocidade negativa? Significa que à medida que o tempo passa, a distância dele, o deslocamento, vai diminuindo. Então, ele começa a andar à esquerda. Então, essa velocidade negativa e a velocidade positiva está dizendo justamente o sentido que ele está andando. Então, o que acontece? Ele pega em algum de 0 até 3 segundos, ele está andando para a esquerda, e depois ele pega e volta e anda para a direita. Então, você vai notar que o tanto que ele andou para a esquerda é bem maior do que o tanto que ele andou para a direita. Então, por isso que esse deslocamento aqui, ele é negativo. Já na letra B, eu peço a distância. E a distância percorrida, ela tem uma diferença aqui. Então, o deslocamento é negativo e a distância, a distância já não pode, a distância ela já tem que ser positiva, porque a distância é tudo que ele andou. Mesmo que ele tenha andado à esquerda ou à direita, você tem que somar tudo isso. Então, o que acontece? Como que a gente vai calcular a distância já nesse tempo? A gente vai precisar fazer o seguinte, quando eu falo em deslocamento, eu olho isso daqui, mas quando eu falo em distância, eu passo a olhar o módulo disso daqui. Então, o que acontece é o seguinte, eu pego esse pedaço negativo, projeto ele aqui, espelho ele na realidade, nessa parte positiva, e assim eu vou ter um pedaço aqui e outro pedaço aqui, e eu vou somar isso daqui. Tá? Então, a ideia aqui para distância, e é assim que eu vou obter, um valor positivo, por causa que na distância eu vou pegar e vou olhar, um módulo disso daqui, o módulo dessa velocidade aqui. Porque aí, quando eu olho o módulo, eu vou olhar só a parte que está acima do eixo, então eu vou pegar e vou olhar, em vez de subtrair aquilo que ele andou à esquerda, eu vou acabar somando aquilo que ele andou à esquerda, que é o que a gente precisa fazer, somar os valores absolutos. Então, o que eu estou tentando explicar aqui para você é o seguinte, por exemplo, a pessoa anda, ela pega e tem aqui a posição 0, então ela anda 2 unidades para a direita e 4 unidades para a esquerda. O que é o deslocamento aqui? Vai ser essa diferença, né? Vai ser a diferença entre essas unidades que ele andou. O que acontece aqui quando a gente está falando em distância?
Nesse deslocamento, eu vou pegar o sinal mesmo. Então, eu vou pegar esse 2. Então, vamos dizer que a posição, o tanto que ele andou 2 unidades e depois ele andou menos 4 unidades. O que acontece no deslocamento? Eu vou pegar e eu vou considerar os sinais para falar em deslocamento. Só que quando eu estou falando em distância, eu vou considerar os valores absolutos. Então, eu não vou olhar para o menos 4. Eu vou olhar que ele andou 4 unidades. Mesmo que seja à esquerda, ele vai andar 4 unidades. Então, por isso que para falar em distância, para pegar esse valor positivo, o que eu vou fazer aqui é fazer o mesmo cálculo, só que aqui eu vou colocar o módulo. Por causa que eu vou estar interessada não nos sinais, ou seja, não tanto que ele deslocou, a direção que ele deslocou, e sim o valor absoluto disso, tá? Então, diferença entre distância e deslocamento, e um jeito de representar isso é olhando o que eu fiz aqui. Eu vou projetar, eu vou espelhar, o termo correto seria esse, espelhar essa parte negativa aqui para a parte positiva, e eu vou calcular essas duas áreas que aparecem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí primeiro, eu vou chamar isso daqui de A1, e eu vou chamar isso daqui, esse pedaço aqui em cima, de A1 tio. Você vai notar que esse A1 tio que aparece aqui, ele é menos... Então, como que eu calculo isso daqui? Quando eu espelho esse pedaço aqui, o que acontece com essa função aqui? Ela passa a assumir o sinal, essa passa a ser a função menos V de t. No mesmo intervalo. Só que ela muda de sinal por causa que eu estou espelhando ela. Então, esse A1 tio que aparece aqui, vamos apagar aqui. Então, esse A1 tio que aparece ali, ele vai ser a integral de 1 até 3 de menos V de t dt, por causa que eu estou espelhando a minha função. Então, fica a integral de 1 até 3. Esse menos eu já vou colocar do lado de fora. E t ao quadrado menos t menos 6 dt. Eu já vou ser um pouco mais direta aqui, porque a gente já calculou a primitiva dessa função, então a gente sabe quanto que ela vale. A primitiva de t ao quadrado menos t menos 6 é t ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado sobre 2 menos 6t, variando de 1 até 3. Essa primitiva, eu lembro a vocês que foi o que eu calculei nessa primeira parte aqui, né? Para calcular essa integral definida, eu tenho que calcular essa primitiva, e essa primitiva foi a que eu obtive nessa linha aqui. T ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, menos 6t. Veja que, aí aqui eu já vou me dar o luxo de não colocar a constante, porque a gente sabe que ela vai ser cancelada. O que eu vou fazer agora é avaliar essa função nesses dois pontos. Então, fica 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 3, menos, vou substituir agora o t por 1, então 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 1. Então, isso daqui dá menos 3 ao cubo sobre 3 dá 27. 27 sobre 3 menos 9 sobre 2 menos 18. E aqui eu já vou distribuir esse menos aqui, então vai ficar menos 1/3 mais 1 sobre 2 mais 6. Então, aqui vai ficar menos 27 sobre 3 menos 1 sobre 3 dá 26 sobre 3. Menos 9 sobre 2 com mais 1 sobre 2 dá menos 8 sobre 2. Menos 18 com mais 6 dá menos 12. Então, isso daqui dá menos, vamos tirar o mínimo aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 26 dá 52. Menos 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 8, 24. Menos 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 12, ai que coisa horrível. Dá 48. 52 menos 24 dá quanto?
Já sei, 24 menos 24 menos 48 dá 8 e 4, 12, 5, 6, 7, 72. 52 menos 72 dá menos 30. Menos 30 sobre 6 e aqui dá 30 sobre 6. Isso porque a gente calculou só um. E agora a gente vai calcular o A2, que é esse pedacinho aqui. Esse daqui é o que eu estou chamando de A2, que vai ser a integral aqui de 3 até 4, a própria V aqui, por causa que ela está acima do eixo T aqui. Então, fica assim, integral de 3 até 4, de t ao quadrado menos t menos 6 dt. Novamente, eu já sei quanto que é a primitiva dessa função, então eu só vou colocar aqui t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, menos 6t, variando de 3 até 4. O que eu vou fazer agora é substituir em cada um desses pontos. Então, 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4, menos 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 3. Isso daqui é 4 ao cubo sobre 3 dá 64 sobre 3. 4 ao quadrado sobre 2 dá menos 16 sobre 2. 6 vezes 4 dá menos 24. Aqui vou distribuir esse sinal. Então, menos 27 sobre 3, mais 9 sobre 2, mais 18. Mais 18. 64 sobre 3 menos 27 sobre 3 dá 7, 2, 3, 37 sobre 3. Númerozinho feio. Menos 16 sobre 2 mais 9 sobre 2 dá menos 10 e 5, 10 e 6, 10 e 7. Menos 7 sobre 2. Menos 24 com mais 18 dá menos 6. Tirando o mínimo aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 37 dá 74. Menos 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 6, 36. Menos 21 com menos 36 dá 6, 7, dá 57. 74 menos 57 dá 5, 6, 7. 17 sobre 6. Ai, doeu. Será que tá certo? Vamos ver se a gente fez alguma coisa de errado aqui. Alguma conta. Bom, se tiver, vocês vão corrigir aí para mim. Então, o que eu tenho aqui? Que a distância percorrida aqui vai ser o quê? Vai ser a soma dessas duas áreas. E essa distância, ela é justamente essa integral aqui. Então, integral de 1 a 4 de módulo de V de t dt. Eu vou pegar e falar o quê? Que esse módulo aqui, a gente utiliza esse módulo por quê? Por causa que, relembrando aqui, que eu estou falando da distância percorrida e a distância é sempre um valor positivo, então por isso que eu estou considerando o módulo. Para pegar e não para, quando eu somar, ele não desconsiderar o pedaço que ele andou no sentido negativo. Tá? Então, quando eu faço isso, eu vou somar essas duas. Então, os dois resultados que eu obtive aqui vai ficar 30 sobre 6 mais 17 sobre 6, que dá 47 sobre 6. E essa é a distância que ele percorreu, isso daqui, metros, tá? E esse daqui é o nosso problema. Bom,
Percebi aqui que eu errei uma coisinha, ops, na hora aqui, né, nesse pedaço aqui, o mínimo aqui fica um 72, quando eu subtraio aqui vai ficar um 44, e assim a resposta final nossa, na realidade, fica 61/6. Foi só erro mesmo de conta. Então, vamos continuar a aula aqui e o próximo passo, vamos para a segunda parte da aula, e o que eu quero fazer é uma pergunta bem simples, é calcular. A gente vai continuar calculando essas integrais indefinidas aqui, e a pergunta é como calcular essa integral de x elevado a 7 dx. A gente viu que para calcular essa integral de x elevado a 7 dx, isso daqui é uma integral indefinida, então calcular essa integral aqui é nada mais do que a gente fazer o seguinte, você soma 1 no expoente, então fica 7 mais 1, e repete esse expoente aqui no denominador, e acrescenta a constante, porque isso daqui é uma integral indefinida. Então, a gente não pode esquecer de acrescentar a constante. Então, fica x elevado a 8 sobre 8 mais a constante. Se você derivar isso daqui, você vai verificar que realmente o que acontece é esse resultado aqui, que é o integrando. Tá. Fiz essa integral, então eu vou pegar e partir para uma próxima. Eu acho que em relação a isso não temos dúvidas, mas como seria calcular, em vez daquela integral de x elevado a 7, eu pedi para calcular uma integral de 3x mais 5 elevado a 7. Bom, como que eu poderia proceder com essa integral? E a gente verifica aqui que, se você for procurar naquela nossa tabela de primitivas, nenhuma das primitivas que a gente tem naquela tabela vai ajudar a gente a calcular essa daqui. Então, a gente vai ter que procurar uma nova técnica para fazer isso. E uma das formas de você fazer isso seria você descobrir quanto que é 3x mais 5 elevado a 7. Então, você teria que calcular o 3x mais 5 elevado a 7. Obviamente, eu coloquei esse expoente alto desse jeito para você pegar e ficar totalmente desmotivado de fazer isso. Então, fazer realmente, calcular 3x mais 5 elevado a 7 dá um pouco de preguiça. Então, vamos abortar essa ideia, e o que eu quero apresentar para vocês é uma forma de facilitar a vida da gente, para a gente não precisar fazer isso. Então, qual que é a ideia da integral? É que ela seja uma operação inversa, oposta ao que acontece com a derivação. Então, o que a gente vai fazer agora é, vamos olhar todas aquelas regras que a gente viu para a derivada e vamos tentar aplicar essas regras aqui, só que do ponto de vista integral. Como que essas retas se comportam quando eu olho para a operação inversa? E uma das regras é a regra da cadeia. Você pode notar que isso daqui é uma função composta. Eu tenho uma função, 3x mais 5, elevado à função elevada à sétima potência. Então, é uma composição aqui. Eu tenho a função potência e a função 3x mais 5. Eu faço a composição dessas funções e obtenho essa outra função aqui. Se fosse para derivar isso, eu usaria a regra da cadeia. Só que agora eu preciso integrar, então eu vou pegar e tentar aplicar o que eu fiz para a regra da cadeia, eu vou tentar aprimorar esse conceito agora para a integral. Como que eu faria isso daqui? Então, vamos acrescentar. Então, do mesmo jeito que eu fiz com a regra da cadeia, eu vou pegar e tentar fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e eu tenho a função y igual a 3x mais 5 elevada à sétima. E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de u esse 3x mais 5. E quando eu faço isso, eu obtenho uma nova função, uma função mais simples, né? Y igual a u elevado à sétima. E a ideia é que quando eu faço isso aqui, do mesmo jeito que acontece com a regra da cadeia, que facilitava na hora de derivar, por causa que aí eu reduziria um dos casos canônicos que eu estava acostumada a trabalhar, a ideia é fazer isso daqui para esse caso também. Então, o que a gente fazia? A gente fazia isso e a gente calculava a derivada. Então, quando eu tenho isso daqui, o que eu tenho? Eu vou calcular agora a derivada de u em relação a x. Então, eu derivo isso daqui. E quando eu derivo u em relação a x, quanto que é a derivada da função? É olhar a derivada da função 3x mais 5. E a derivada da função 3x mais 5 é só o 3. Então, aqui eu tenho que o du dx
é igual a 3. Então, eu tenho essas informações aqui e vamos ver como que isso me ajuda na hora de calcular essa integral aqui de 3x mais 5 elevado a 7. Então, como que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer uma substituição. Então, eu chamei esse 3x mais 5 de u. Então, aqui vai ficar u elevado a 7 dx. E o que eu vou fazer agora é acrescentar um termo que não tinha aqui nessa nossa integral. A ideia é que quando eu acrescento esse termo aqui, ele não pode alterar essa desigualdade. Então, um termo que eu vou acrescentar aqui vai ser, eu vou multiplicar isso daqui por 1. E um jeito de escrever 1 é assim, 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3 é 1. Então, o que eu fiz aqui foi acrescentar 1, e quando você acrescenta 1 aqui, você não está alterando nada. Então, foi isso que eu fiz, só acrescentei uma coisa aqui. Eu chamo a atenção que esse 1/3 sendo uma constante, isso daqui sendo uma integral indefinida, eu posso colocar esse 1/3 do lado de fora. Então, vai ficar 1/3 vezes integral de u elevado a 7 vezes 3 dx. E continuando com esse processo, você vai notar que esse 3 aqui, ele é justamente esse 3 que aparece aqui. Então, esse 3 aqui, eu posso substituir por essa relação du dx. Então, fica 1/3 vezes integral de u elevado a 7. Esse 3 aqui é justamente o du dx que eu tinha obtido aqui em cima. Então, esse daqui é o du dx vezes o termo dx. E você vai notar o seguinte, que do mesmo jeito que a gente tinha utilizado na regra da cadeia, eu posso pensar isso daqui como uma fração. Então, é como se esse dx aqui embaixo simplificasse com esse dx, e aqui vai ficar só 1/3 de u elevado a 7 du. Então, eu peguei e consegui fazer o seguinte, eu tinha uma integral só dependendo da variável x, e com todo esse processo aqui, eu transformei numa integral dependendo somente da variável u, e a vantagem é que essa integral que depende da variável u é uma integral mais simples, porque ela é só uma potência. Quanto que fica a integral de u elevado a 7 du? A integral de u elevado a 7 du, como ela é uma função potência, é só somar 1 no expoente e repetir esse expoente aqui embaixo. E aqui eu acrescento a constante, porque é uma integral indefinida. Então, fica 1/3 vezes u elevado a 8 sobre 8, mais a constante. Então, fica u elevado a 8 sobre 24, mais constante. Eu terminei de resolver o problema que eu tinha proposto inicialmente? A resposta é não. Por quê? Por causa que o que você tem aqui é uma integral dependendo da variável x. Então, o que você espera é que o seu resultado também seja dependendo dessa variável. Então, o que eu preciso... E o resultado que eu obtive aqui foi dependendo da variável u. Então, o que eu preciso fazer para finalizar é só retornar a variável u. Eu lembro a vocês que o que eu fiz aqui foi chamar o u de 3x mais 5. Então, eu vou fazer essa substituição final. Então, fica 3x mais 5 elevado a 8 sobre 24 mais k. Vamos conferir esse resultado? Então, conferindo aqui. Então, uma forma de conferir é derivar isso daqui. Então, eu vou derivar o 3x mais 5 elevado a 8 sobre 24 mais constante. No caso de derivar isso daqui, eu lembro que a derivada da constante é 0. Isso daqui, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, fica 1 sobre 24 vezes a derivada de 3x mais 5 elevado a 8. A derivada de k é 0, então eu nem vou colocar aqui. Como que eu faço para derivar aqui? Eu vou usar a regra da potência generalizada. Então, eu vou descer esse 8,
subtrair 1 no expoente, e depois que eu fizer isso, eu vou multiplicar pela derivada aqui desse termo. Então, eu divido a minha derivada em duas partes na regra da cadeia. Primeiro, eu derivo a função mais externa, então eu me preocupo com a regra para a derivada da potência. Então, primeiro eu aplico a regra da derivada da potência, e depois eu aplico a derivada dessa função aqui dentro. A derivada de 3x mais 5 é só 3. Então, aqui vai ficar 8 vezes 3, 24, que cancela com esse 24 aqui no denominador. E o resultado final é 3x mais 5 elevado a 7, que é justamente o nosso integrando que aparece aqui. Então, as nossas contas elas estão certas. O que eu fiz aqui foi tentar utilizar o mesmo passo a passo que eu faço para a regra da cadeia e tentar aplicar ele aqui, só que no contexto de integral. Então, eu achei uma função aqui para fazer a minha substituição e quando eu fiz a substituição, eu tentei transformar aquela integral inicial em uma integral dependendo de outra variável, e eu tenho que lembrar que quando eu escrevo isso numa integral dependendo de outra variável, tem que aparecer só a outra variável. Então, por exemplo, aqui só tinha variável x, fiz todo um passo a passo para aparecer só a variável u. Isso aqui é chamado de regra da substituição. Então, se você tem uma função u igual a g de x aqui, então, ou no caso do exemplo que a gente acabou de fazer, a g de x é a função 3x mais 5, você integrar essa função, você consegue fazer uma substituição, trocando todo mundo que tem a variável x pela variável u. Só que para você conseguir fazer isso de forma bem sucedida, você precisa que aconteça o seguinte, precisa que apareça a função, mas ao mesmo tempo apareça a derivada dela. Então, a derivada desse termo da substituição, que foi o que aconteceu aqui. O u, eu fiz essa substituição e a derivada dele apareceu esse 3. Então, esse 3 também tem que aparecer aqui em algum momento dessa integral aqui. Então, por isso que eu tratei de acrescentar esse termo aqui, porque ele não existia na solução original, então eu acrescentei ele para conseguir fazer toda a substituição, tá? Esse processo, ele pega e parece que a gente vai fazer algumas vezes essa substituição desse jeito, para vocês verem que o que você faz é acrescentar um termo, e depois a gente vai fazer uma coisa um pouco mais mecânica para pegar e assimilar. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui. Essa integral de 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado dx. Em um primeiro momento, você tenta procurar naquela sua tabela de primitivas se existe uma função que, quando você deriva, o resultado seja esse 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado. Você não consegue encontrar esse resultado. Então, você vai ter que utilizar, a minha ideia é pegar e tentar transformar isso em uma função, em um dos casos em que eu possa utilizar aquela tabela de primitivas. Nota que aqui a raiz quadrada ela não aparece sozinha, ela é composta com a função 1 mais x ao quadrado. E o conceito que eu quero vender aqui para vocês é o seguinte: quando você tem uma função com uma composição de funções e você tem que derivar isso, você utiliza a regra da cadeia. E o que eu quero falar é que, no caso de integral, se você tem uma composição, você pensa na regra da substituição. E o que a gente vai fazer é do mesmo jeito que a gente tinha feito com a regra da cadeia. Você vai chamar alguém para ser a sua variável u, e assim você vai obter uma nova função mais simples de trabalhar. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou chamar aqui de u, esse 1 mais x ao quadrado. E logo em seguida, a gente precisa também, do mesmo jeito que a gente fez com a regra da cadeia, a gente trabalha com a derivada, então eu vou calcular a derivada dessa função aqui. Então, nós calculamos aqui o du dx. Então, o du dx é nada mais que a derivada desse 1 mais x ao quadrado, e a derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x. O que eu vou fazer agora é tentar pegar e fazer uma substituição, ou seja, eu vou tentar pegar e substituir essa variável x por uma função que dependa agora da variável u, e a ideia é que, quando eu faça isso, eu consiga obter uma integral que recai em um dos casos daquela tabela de primitivas. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Então, eu tenho a integral de 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx.
Isso daqui, isso é um produto, aí eu vou escrever de um jeito um pouco melhor. 1 mais x ao quadrado vezes 2x vezes dx aqui. O que eu tenho? Esse 1 mais x ao quadrado foi o que eu chamei de u inicialmente. Então, esse pedaço aqui fica sendo substituído por raiz quadrada de u. E a gente tem que esse 2x que aparece aqui é justamente esse 2x que tem aqui. E esse 2x aqui, ele é o quê? Ele é o meu du dx. Então, aqui fica um du dx. E eu termino com esse dx que já tinha aqui no termo anterior. Então, eu consegui substituir todo mundo. Eu substituí esse raiz de 1 mais x ao quadrado por raiz de u. Esse 2x é o meu fator d1 sobre dx. E esse dx é o que já existia antes. E a gente já viu naquela parte da regra da cadeia que eu posso pensar isso daqui como, isso daqui são diferenciais, eu posso pensar isso como uma divisão, então é como se eu pudesse cancelar esse dx com esse dx, e quando eu faço isso, sobra só esse raiz quadrada de u du. Então, nota que eu peguei aquela função inicial aqui, dependendo só da variável x, substituí tudo por uma nova variável, que é a variável u, e essa função aqui, que eu tenho que integrar na nova variável u, é uma função mais simples e que recai em um dos casos da minha tabela de primitivas. Isso daqui é uma integral indefinida, eu sei que raiz quadrada de u é u elevado a 1 sobre 2, então o que eu vou fazer para integrar aqui é usar a regra da potência, que é equivalente, no caso da integral, que quando você tem a integral de u elevado a 1 sobre 2, o que você faz? Você soma 1 no expoente e repete esse expoente aqui no denominador. Lembro que isso daqui é uma integral indefinida, então tem que aparecer a constante, porque a gente viu que integrais indefinidas, o resultado é uma família de funções, e um jeito de você representar isso é calculando essa constante. 1 sobre 2 mais 1 é 3 sobre 2, então aqui fica u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais constante. Isso daqui eu posso escrever de um jeito melhor, como 2/3 vezes raiz quadrada de u ao cubo. O que eu fiz aqui foi usar a divisão de frações e eu usei o fato de que esse expoente fracionário eu posso escrever como uma raiz quadrada, onde esse denominador aqui acaba sendo o índice e esse numerador acaba sendo o expoente. Bom, eu vou deixar a minha integral dessa forma, não faz sentido e não é coerente você fazer isso. Por quê? Porque você iniciou aqui o seu problema com uma integral de uma função que depende da variável x. Então, o que você espera é que a sua resposta também seja dada em função dessa variável. Então, para encerrar o problema, o que eu vou fazer é retornar aqui, fazer a substituição, retornando a variável x. Eu lembro que esse u, ele tem essa relação. U é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, eu substituo aqui, fica 2/3 raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo mais a constante. Como que a gente verifica que isso dá certo? Bom, a gente verifica que isso daqui está certo quando a gente pega e faz a derivação aqui. Então, a gente pode pegar, vamos fazer a derivação aqui só dessa função. Então, conferindo aqui. Eu vou conferir o meu resultado derivando ele. Então, eu vou derivar aqui 2/3 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo mais a constante. Isso daqui é 2/3, esse raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao cubo, eu posso escrever isso como x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2 mais a constante. Vou derivar isso daqui. Anota que nessa primeira parte eu vou ter que usar a regra da cadeia, então fica 2/3 vezes, como que eu uso a regra da cadeia aqui? Primeiro eu tenho que derivar a função mais externa, então eu vou ter que usar a regra da potência. Então desço esse 3 sobre 2. Depois de descer esse 3 sobre 2, eu tenho que subtrair um expoente. E eu vou agora derivar esse termo que está aqui dentro, então eu derivo x ao quadrado mais 1, e a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. E a derivada da constante é 0, então eu nem vou acrescentar aqui. Simplifico os termos que tenho que simplificar, então aqui vai ficar um 2x vezes x ao quadrado mais 1, 3 sobre 2 menos 1 é 1 sobre 2, ou seja, 2x vezes raiz quadrada
de x ao quadrado mais 1, que é justamente o meu integrando que aparece aqui. Então, aqui, as minhas contas estão certas. Vamos fazer mais um aqui para a gente testar um pouco mais sobre essa regra da substituição. Olha, eu tenho aqui exatamente um problema parecido, porque o que acontece aqui é que só está a raiz quadrada. Mas se repete mais ou menos o problema que você não consegue pensar numa função que quando você deriva ela, o resultado dá esse raiz de 2x mais 1. Não é uma coisa tão trivial. Então, eu vou ter que recorrer a uma substituição, porque eu tenho uma composição de funções aqui. Então, eu tenho uma raiz quadrada combinada com essa função 2x mais 1, e com o objetivo de facilitar esse termo que eu vou integrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de u esse 2x mais 1, e o segundo passo é fazer a derivada. Então, o du dx é você derivar esse 2x mais 1. E a derivada de 2x mais 1 é 2. Então, vamos pegar e substituir essas informações aqui com o objetivo de calcular essa integral aqui indefinida. Então, aqui fica a integral. Esse 2x mais 1 é o meu u, então aqui vai ficar raiz quadrada de u. E eu ainda tenho esse fator dx aqui para resolver. Então, qual que é a ideia aqui? Você nota que esse du dx, ele é justamente o que aconteceu aqui nessa integral anterior. Para conseguir fazer a substituição completa, eu precisava substituir todo mundo e, inclusive, eu preciso eliminar esse fator dx que aparece aqui. E uma forma de eliminar esse fator dx que aparece aqui é acrescentando essa parcela aqui. Porque quando eu acrescento essa parcela aqui, esse dx do denominador cancela com o dx que já existe aqui. Então, a ideia é acrescentar esse termo du dx aqui. Só que para acrescentar esse termo du dx aqui, quando que vai aparecer esse termo du dx? Eu lembro que o du dx ele é igual a 2. Então, o que tinha que aparecer aqui? Tinha que aparecer um 2 aqui. Só que se eu coloco só esse 2 aqui, eu vou estar alterando a minha expressão. Então, eu vou pegar e, além desse 2, eu vou colocar o inverso dele, 1 sobre 2. Por quê? Porque 2 vezes 1 sobre 2, o resultado disso é 1. E quando você multiplica um número por 1, continua sendo o próprio número. Então, eu não vou alterar esse número. Então, com isso, o que acontece? Você consegue substituir todo mundo. Como? Veja aqui. Tá vendo esse 1 sobre 2? Eu vou colocar essa constante para o lado de fora. Então, fica 1 sobre 2, integral de raiz de u, vezes. Tá vendo esse 2? Esse 2 é justamente o du dx. Vezes esse dx eu copio aqui. E agora, aparecendo esse du dx, eu posso cancelar com esse dx aqui e fica só esse du aqui. Então, fica 1 sobre 2. Esse raiz de u é u elevado a 1 sobre 2. E para integrar isso, é um dos casos, desculpa, não tem essa constante, porque eu ainda não fiz a integração. Então, o que eu faço aqui? Eu vou usar um dos casos da minha tabela de primitivas. Então, eu somo 1 aqui no expoente e repito esse expoente aqui no denominador. Então, vai ficar 1 sobre 2, u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais constante. Multiplico aqui os termos, vai ficar 1 sobre 3. U elevado a 3 sobre 2 é raiz quadrada de u ao cubo, mais constante. Lembro que a gente tem que retornar a variável x, porque o problema começou com uma função na variável x, então a resposta tem que ser dada em função dessa variável, sendo ela uma integral indefinida. Então, fica raiz quadrada u, ele é 2x mais 1. Então, fica 2x mais 1 elevado ao cubo, mais k. Tá? Então, é assim a gente consegue fazer
toda a nossa substituição. Talvez o que seria mais complicado nisso daqui é enxergar esse termo aqui, enxergar como fazer aparecer esse 2, como fazer aparecer esse termo multiplicando aqui. Em alguns casos é fácil você conseguir pegar e fazer isso, em outros casos não é tão simples. Então vamos pegar e vamos partir para uma parte mais mecânica desse processo aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham em mente que quando a gente faz a substituição, o objetivo é sempre acrescentar esse termo aqui. E com o objetivo de acrescentar esse termo aqui, a gente vai fazer algumas operações que não parecem serem tão triviais assim. Vou fazer essa daqui de novo, então, como que eu poderia fazer essa daqui? Então, vou repetir essa daqui. Então, eu lembro que o U, ele é 2x mais 1. E o du dx é 2. Então, eu estou refazendo aquela lá. Só que eu quero chamar a atenção para o seguinte. Se você não... eu não sei como que eu colocaria esse 2 aqui. Então, como que você faria isso? Você pode pensar o seguinte. Eu vou, com o objetivo de diminuir a quantidade de passos que eu faço aqui nessa parte, eu vou trabalhar um pouco mais com essa expressão du dx. Porque quando eu trabalho melhor com essa expressão du dx que aparece aqui, eu vou conseguir reduzir o número de passos que eu vou fazer aqui embaixo, quantidade de passos para fazer essa substituição total. Então, o que eu estou falando? Nota que o du dx ele é igual a 2. Se o du dx ele é igual a 2, então você pode pensar essa diferencial aqui como uma divisão. E se você pensa ela como uma divisão, você pode pensar isso daqui como um multiplicar cruzado. Então, isso daqui você pode escrever assim, esse du dx igual a 2, você pode ler isso também como du igual a 2 vezes dx. Não tem nenhum prejuízo em você fazer isso. E o que você ganha? E você, do mesmo jeito que você passou multiplicando, você pode pegar e isolar só o dx aqui. Então, quando você passa esse 2 dividindo, você tem essa relação aqui, que du sobre 2 é igual a dx. Então, o que eu fiz aqui foi isolar esse dx aqui e tentar escrever ele como em função desse fator du. Então, eu fiz mais passos aqui envolvendo essa derivada e eu fiz isso com o objetivo de reduzir a quantidade de passos que eu faço aqui nessa substituição. Então, vamos fazer isso daqui. Fica raiz quadrada. O 2x mais u é o 2x mais 1 é o u, então fica raiz quadrada de u. E esse dx, então esse daqui eu substituí por u, então fica raiz de u. E esse dx, eu lembro a você aqui em cima, ele é o du sobre 2. Então fica raiz quadrada de u vezes du sobre 2. Então, isso daqui é raiz quadrada de u vezes 1 sobre 2 vezes du. Esse 1 sobre 2 eu vou passar aqui para fora. Então, fica raiz quadrada de u du. E esse resultado a gente já fez aqui anteriormente, então eu só vou colocar a resposta. 1/3 raiz quadrada de 2x mais 1 elevado ao cubo mais k. Então, nota aqui o que aconteceu. Então, eu refiz o mesmo problema, mas eu refiz ele com o objetivo de mostrar para vocês o seguinte. O cerne, ele continua sendo exatamente os mesmos passos. Só que você tem duas formas de resolver isso daqui. Você pode pegar e reduzir a quantidade de passos que você... Eu falo que essa regra da substituição tem duas partes. Essa primeira parte e essa segunda parte. Você pode pegar e aumentar a quantidade de passos que você faz nessa primeira parte, e quando você aumenta a quantidade de passos que você faz na primeira parte, essa parte da substituição fica bem mais enxuta, igual essa que eu fiz. Ou então você pega e deixa dessa forma aqui e vai fazendo passo a passo cada uma dessas substituições, achando o termo que tem que multiplicar aqui e depois fazendo a substituição final. O resultado é o mesmo, faça aquilo que você se sente mais confortável. É lógico que você vai perceber que esse daqui ele é bem mais rápido o processo, tá?
Mas é exatamente a mesma coisa. Então, com o objetivo da gente ganhar mais tempo, vamos pegar e fazer isso dessa forma. Então, aqui eu tenho exatamente a mesma situação, eu tenho uma composição, e sendo essa uma composição, eu vou pegar e chamar aqui, vou utilizar a regra da substituição, com o objetivo de pegar aquele termo que está na composição e melhorar um pouco a minha função. Então, eu vou chamar aqui o de 1 menos 4x ao quadrado, e chamando o de 1 menos 4 menos x ao quadrado, a gente tem o seguinte, que du dx, ele é a derivada de 1 menos 4x ao quadrado, e o que eu obtenho aqui é um menos 8x. Então, isso daqui é uma primeira parte, né? Vou colocar um i aqui. Então, eu tenho que o du dx, ele é igual a menos 8x. Como eu quero reduzir a quantidade de passos que eu vou utilizar lá na substituição, eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou isolar o dx aqui. Então, pense isso daqui como uma equação e como que você resolveria? Fica um du igual a menos 8x vezes dx. E como eu quero isolar esse dx, eu vou passar esse menos 8x aqui para o outro lado, ele vai ficar dividindo. Então, fica du dividido por menos 8x é igual a dx. Então, eu consegui uma forma só de isolar o dx. E com isso, olha o que eu ganho na minha integração. Integral de x sobre raiz de 1 menos 4x ao quadrado dx vai ser igual a integral. Vamos escrever isso daqui, 1 sobre raiz de 1 menos 4x ao quadrado, vezes o fator x, vezes o fator... vamos já substituir? Então, fica integral de x dividido por raiz de 1 menos 4x ao quadrado. 1 menos 4x ao quadrado é u, então fica x vezes raiz quadrada de u. O dx eu obtive como sendo du dividido por menos 8x. Então, você cancela esse x aqui. E aqui você nota que tem um 1 dividido por menos 8, que você coloca aqui do lado de fora como menos 1/8. Integral de 1 sobre raiz de u vezes du. Isso daqui é igual. Vamos acrescentar uma página aqui. Então, menos 1 sobre 8 vezes integral de 1 sobre raiz de u du. Isso aqui é menos 1 sobre 8. Integral de 1 sobre raiz de u é u elevado a menos 1 sobre 2. E aqui, potência, quando é potência eu tenho que integrar essa potência, eu vou utilizar, no caso da integral, eu só somo 1 no expoente e repito esse expoente no denominador. Então, fica menos 1/8, u elevado a menos 1 sobre 2 mais 1, dividido por menos 1 sobre 2 mais 1, mais a constante. Lembro de colocar a constante, por quê? Porque é uma integral indefinida. O resultado é uma família de funções aqui. Então, isso daqui é igual a menos 1/8 vezes u elevado a menos 1 sobre 2 mais 1 dá 1 sobre 2. E menos 1 sobre... já coloquei 1 sobre 2 mais constante. Uso o primeiro vezes o inverso do segundo, vou simplificar esse 1/8 com esse 1 sobre 2, vai ficar menos 1/4 vezes u elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de u. E vamos retornar esse u aqui, u é 1 menos 4x ao quadrado. Então, menos 1/4 raiz de 1 menos 4x ao quadrado mais k. Lembro aqui, a gente está retornando porque você tem que ser coerente. Se o seu problema, a integral é dada em relação à função, à variável x, então a sua resposta também tem que ser dada em relação a essa variável aqui. Então, essa daqui é a nossa resposta. Tá? E vamos fazer esse último aqui.
ele é ligeiramente diferente, porque nos outros a gente pegou e já fez a substituição direto, não precisou mexer com a nossa integração, já fez a substituição direto e foi feliz e partiu para o abraço. Já essa daqui, ela exige que a gente tenha um pouco mais de malícia, sim, precisamos ter malícia, e ela exige que a gente faça dê algumas mexidas aqui na nossa função original para conseguir enxergar bem essa substituição. Então eu vou pegar e fazer do jeito em que você chega a lugar nenhum, para você ver que realmente você chega a lugar nenhum. Então, como que, usando todo o que eu falei, você pensa, eu vou chamar o u de 1 mais x ao quadrado. E quando você chama o u de 1 mais x ao quadrado, você tem que o seu du dx, ele fica, a derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x, e com o objetivo de substituir todo mundo, eu vou isolar esse dx. Então, fica du é igual a 2x vezes dx, isolo esse dx, fica du sobre 2x é igual a dx. Tá? Vamos fazer a substituição aqui. Então, integral de x à quinta vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. O que acontece aqui? Vamos tentar fazer a substituição. 1 mais x ao quadrado eu já sei que ele é o u. Então, vai ter um raiz quadrada de u aqui. Então, eu tenho um x à quinta vezes raiz quadrada de u. O dx ele é o quê? O dx ele é du dividido por 2x. Então, isso daqui fica... Nossa. Aí eu cancelo, fica integral de x à quarta vezes raiz quadrada de u du. Então, nota que eu não consigo... Aí é aqui que você sabe que você não chegou... não está tão claro o que você tem que fazer, porque você não conseguiu substituir todo mundo. Como substituir todo mundo aqui em todo esse processo aqui? Então, o que você pode pensar aqui e o que é o recomendado. Você pensa o seguinte, que esse x, aqui não está claro o que você precisa fazer, mas aí você pensa o seguinte, que esse x à quarta, você pode escrever ele assim, x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, como ele é x ao quadrado elevado ao quadrado, você vem aqui em cima e nota que você pode isolar esse x ao quadrado aqui. Então, esse u igual a x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado é igual a u menos 1. Então, aqui fica integral de u ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de u du. E assim eu consegui substituir todo mundo. Então, o que eu fiz? Eu tive que ter aquela malícia de enxergar o x à quarta como quadrado do quadrado. E enxergando o x à quarta como quadrado do quadrado, eu peguei peguei para substituir esse x final aqui, eu peguei e isolei o x ao quadrado na parte de cima para obter uma coisa só dependendo de u. Então, eu consegui finalmente substituir todo mundo nesse processo antes de integrar. E o que me resta é fazer essa integração aqui, e essa integração ela vai exigir um pouco da gente, então a gente vai pegar e colocar um pouco mais de espaço, e o que eu vou fazer aqui é calcular a integral de u ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes raiz de u du. Então, o que eu fiz aqui? Segui os mesmos procedimentos aqui, né? Que é pegar e enxergar esse u como 1 mais x ao quadrado. Derivei aqui, só que na hora que eu fui substituir, eu vi que eu não consegui substituir todo mundo, então eu tive que voltar à minha expressão original para mexer um pouco mais com a minha expressão original para pegar e chegar a isso daqui. Eu tinha dito que nesse caso aqui não é de primeira que você conseguiria, não era de primeira que você ia conseguir enxergar esse problema aqui. Você teria que fazer uma substituição inicial para enxergar essa dificuldade aqui.
Outra forma de enxergar isso é você escrever já aqui no início, enxergar que esse x aqui, então você pode escrever como x vezes x ao quadrado vezes raiz de 1 mais x ao quadrado, dx. Então, se você pegar e escrever desse jeito, você consegue fazer toda a substituição de uma vez e consegue enxergar essa necessidade de isolar esse x ao quadrado. Mas o fato aqui é que você tem que fazer todas as mudanças, as operações permitidas por lei, para você pegar aí com esse objetivo de substituir toda variável, todo pedaço x que aparece aqui pela variável u aqui. Tá? Então, a nova função que eu tenho que integrar, como que eu vou resolver essa integração? Você poderia aplicar o processo de integração, de substituição novamente, mas para evitar esse tipo de coisa cansativa, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse termo, o quadrado desse termo aqui, e vou fazer uma multiplicação. Então, o que seria esse u ao quadrado menos 1 ao quadrado? Seria o quadrado do primeiro, então u à quarta, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar menos 2u ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo é o quadrado de 1, que é 1, vezes raiz quadrada de u é u elevado a 1 sobre 2. Então, eu vou multiplicar aqui, lembrando que quando eu multiplicar eu tenho que somar os expoentes. Então, u à quarta vezes u elevado a 1 sobre 2 é u elevado a 4 mais 1 sobre 2. 4 mais 1 sobre 2, o 4 é 8 sobre 2. 8 sobre 2 mais 1 sobre 2, 9 sobre 2. Menos 2 vezes u ao quadrado vezes u elevado a 1 sobre 2. Como que eu resolvo isso? Conservo a base e vou somar os expoentes. Então, 2 mais 1 sobre 2, eu lembro que o 2 ele é 4 sobre 2. 4 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 5 sobre 2. Mais 1 vezes u elevado a 1 sobre 2 dá u elevado a 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho expoentes aqui para trabalhar, e esses expoentes aqui é ligeiramente simples de fazer essa integração aqui, tá? Então, como que eu vou proceder com essa integração aqui? Eu lembro que em cada um deles aqui, eu posso separar, já coloco a constante do lado de fora. E aqui, como que fica essa integral? Vai ser u elevado a 9 sobre 2 mais 1, dividido por 9 sobre 2 mais 1, menos 2 vezes u elevado a 5 sobre 2 é 5 sobre 2 mais 1, dividido por 5 sobre 2 mais 1, mais u elevado a 1 sobre 2, a integral disso é 1 sobre 2 mais 1, dividido por 1 sobre 2 mais 1, mais a constante aqui, porque é uma integral indefinida. Então, fica u elevado a 9 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 11 sobre 2. Então, 11 sobre 2. Menos 2 vezes 5 sobre 2 mais 1 é 7 sobre 2. Porque o 1 eu posso olhar ele como 2 sobre 2, né? Então, 7 sobre 2. E aqui vai ficar 1 sobre 2, mais 1 olhando como 2 sobre 2, vai ficar um 3 sobre 2. Em outras palavras, fica 2 sobre 11. U elevado a 11 sobre 2 é raiz quadrada de U elevado a 11. Menos 2 vezes 2 sétimos, fica 4 sétimos. Vezes u elevado a 7 sobre 2 é raiz quadrada de u elevado a 7, mais isso daqui vai ficar 2 terços vezes raiz quadrada, u elevado a 3 sobre 2 é raiz quadrada de u ao cubo, mais a minha constante. E aqui eu lembro que, retornando para a variável u, que o u tem essa relação 1 mais x ao quadrado, então 2 sobre 11 vezes raiz de x, 1 mais x ao quadrado, né? Então, 1 mais x ao quadrado elevado a 11, menos 4 sétimos, raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado
elevado a 7, mais 2/3 vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, elevado a 3, mais uma constante aqui. Não é nem um pouco bonitinha essa integral, né? Mas é o que a gente tem para hoje. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é uma dúvida bem frequente e totalmente compreensível de se ter. Quando eu faço essas integrais aqui, eu sempre falei assim, olha, você faz uma integral indefinida, lembra de colocar a constante. Então alguém poderia me perguntar, mas professora, eu não deveria colocar a constante em cada um desses termos que eu estou integrando? Então deveria aparecer uma constante aqui, uma constante aqui, uma constante aqui? Sim, você está certo. Só que aí é aqui que eu pego e vou economizar um pouco de espaço ao fazer isso. Que é, como eu estou somando uma constante aqui e uma constante aqui, então eu penso o seguinte, que você, no fim das contas, você vai somar. Então, você tem uma constante K1 aqui, você tem uma constante K2 aqui e você tem uma constante K3 aqui. Deixa eu apagar esse pedaço e mostrar aqui o que eu estou querendo dizer. Então, você integra aqui, vai aparecer uma constante K1, você integra aqui, vai aparecer uma constante K2 e você integra aqui, vai aparecer uma constante K3. O que você pode fazer? Aqui nesse processo final, você pode juntar, somar essas constantes, e quando você soma essas constantes aqui, você chama todas elas de um certo K, onde esse K é justamente essa soma dessas constantes. Então, quando eu peguei e fiz a escolha aqui de colocar esse K aqui, esse K que eu fiz, ele é nada mais do que a soma de cada uma dessas constantes que apareceram aqui. Então, por isso que eu deixo para colocar um K no final do processo, para não ter que ficar carregando constante cada vez aqui, tá? Então, esse K aqui representa a soma das constantes de cada um desses pedaços aqui, certo? Bom, isso daqui era só o que eu queria fazer sobre essa parte de substituição. Essa é só uma primeira parte. A gente vai pegar e vai ter uma segunda parte sobre regra da substituição, onde a gente vai trabalhar com diferentes funções e vai pegar e trabalhar com outras técnicas, técnicas parecidas com essa daqui, onde você só chamar de U e fazer a derivada não é suficiente. Às vezes você tem que aplicar uma ou outra operação aqui para você pegar e conseguir fazer a substituição completa. Então, isso eu deixo para a próxima aula e até a próxima aula. Tchau!